tal como na passagem matinal, bater quer o italiano, quer também... Ele vinha com andamento vivo, o Vítor Sá. E já temos o primeiro tempo de Bruno Magalhães com 7:17.8. Fez melhor do que o Vítor Sá na primeira passagem. Na primeira passagem o Vítor tinha feito 7:19.8. Vamos ver quando chegar o tempo de Vítor Sá. (7:15.1) para Vítor Sá contra 7:17.8. Significa que volta a ser mais rápido do que Bruno Magalhães, e afirmou no final da classificativa a reportagem da Antena 3 que cometeu um erro, pelo menos na especial. Quer dizer que poderia ter rodado ainda mais rapidamente, se bem que relativamente à primeira passagem ele tinha feito 7:19.8, agora faz 7:17.8, portanto retirou 2 segundos em relação ao crono da sua primeira passagem. A próxima a chegar vai ser Rossetti. Luca Betti. Mas o Bruno acabou por tirar quase 5 segundos, mais de 5 segundos à sua primeira passagem. Luca Betti, que já se viu ultrapassado pelos irmãos Nunes em relação à forma como saiu esta manhã, por este lugar que ele passa na classificativa. É deduzível que era terceiro classificado pela manhã, agora já perdeu essa posição para os dois irmãos Nunes. Rossetti faz um tempo canhão, considerando aquilo que está a acontecer. 7:13.7. Eu recordo que Rossetti na primeira passagem fez qualquer coisa como 7:22, portanto retirou praticamente 10 segundos, 9 segundos ao tempo da sua primeira passagem, e vai ganhar a quarta classificativa desta segunda etapa. Portanto, Rossetti a ganhar 1.4 a Sá e 4.1 a Bruno Magalhães. António Nunes também aqui numa tentativa de descolar um pouco mais de Luca Betti, de tentar arranjar ou de ter uma vantagem um pouco maior para enfrentar então aí um pouco mais calmamente a última especial. Veremos se consegue realmente esse desidrato que não nos parece que seja muito difícil de conseguir, tendo em conta que a última classificativa tem 24 km, é natural que os pilotos queiram já deixar tudo decidido ao fim do Rosário. E aproveitando aqui a descida do Miguel Nunes, dar voz ao que vão dizendo os nossos telespectadores através do Facebook. O Miguel Nunes tem aqui um diretor de equipa, é o Marco Catanho. Luta foi do Miguel Nunes depois da penalização, prova de raiva. O Marco Catanho, são várias mensagens de apoio ao Miguel Nunes. Entretanto, o Luca Betti piora em relação à sua primeira passagem. O Luca Betti ia fazer 7:34.3 nesta classificativa e, segundo reportou no final da classificativa, problemas com a direção assistida, o que lhe poderá causar problemas grandes para a derradeira classificativa que ainda tem para fazer. Betti como que a arrastar o carro até ao fim para conseguir manter um segundo lugar e pontos preciosos para manter a vice-liderança no campeonato europeu. António Nunes fez 7:26.4, acabou de controlar e diz que está apenas no controle. E aumentou a diferença para Luca Betti em mais 8 segundos, 7.9 para ser mais concreto, diferindo-se neste momento em 27 segundos e 7 décimas a diferença geral entre António Nunes e Luca Betti. É uma vantagem bastante confortável e mais confortável ainda se os problemas de Luca Betti se mantiverem e se for verdade aquilo que o piloto disse aos nossos colegas da RTP, dificilmente recuperará o problema que tem de direção assistida. Miguel Nunes faz 7:26.8, ou seja,
o António Nunes ganha a classificativa no duelo de irmãos por 4 décimas de segundo. O António Nunes deve ter dito dentro do carro: vá lá, foi desta. Classificação à saída para os primeiros 6 da classificação. A classificação do Rally à saída então desta especial do Rosário. Bruno Magalhães com 55,5 segundos de vantagem sobre Vítor Sá. 1 minuto e 37 sobre Bruno Magalhães, sobre Luca Rossetti. 3 minutos e 58 sobre Miguel Nunes, 4,21 para António Nunes e 4,49 para Luca Betti. A classificação dos 6 primeiros depois da descida da encomiada. Falta uma classificativa para Bruno Magalhães poder respirar fundo e dizer: já venci, por fim, na Madeira. Duarte Ramos, que segue na 10ª posição. Ricardo Moura também acabou de completar a especial com 7 minutos 31 segundos e 7 décimas. Fez o 6º crono nesta especial, bateu inclusive Luca Betti. Isto denuncia realmente que o Luca Betti defrontou já a parte final desta classificativa com alguns problemas. Ricardo Moura controlou no final da classificativa em 7,31,7. Deixou a entender Pedro Pérez que podia ir à procura de Ricardo Moura, mas isso de facto não aconteceu. Ricardo Moura, de resto, na Ponta do Pargo, fez uma classificativa absolutamente extraordinária e deixou a marca dizendo como que... Não foi na Ponta do Pargo. A Ponta do Pargo Pedro Pérez levou a melhor, mas foi na classificativa de Paulo da Serra, na segunda passagem, que Ricardo Moura quis marcar um carimbo forte, dizendo que o Pedro Pérez não teria hipótese de chegar à vitória no agrupamento de produção em relação ao Campeonato Nacional. Nas imagens temos Antonino de Lustac, ele que teve alguns problemas na passagem anterior por esta especial, fruto de um toque que fez com que a roda traseira do lado esquerdo tocasse na carroceria e dificultasse a progressão do piloto no troço. E o Miguel Nunes diz aqui no nosso Facebook e coloca uma fotografia do Miguel Nunes e diz: já merecia o troféu Colin McRae. Julgo ser unânime essa... Eu só estou a dar aso aqui até para fazer voz aqui a quem está a participar no nosso Facebook. Dizia eu, julgo ser unânime entre todos os espectadores, as pessoas que mais gostam das corridas, que o Miguel Nunes fez um rally, está a fazer um rally seguro. Duarte Ramos a controlar em 7,35,4 e a deixar aos repórteres no final da classificativa a indicação de que cometeu um erro. As palavras são estas: cometeu um erro na subida para a encomiada e agora vai ter que pagar por isso. O que isto quer dizer é perceber se foi algum toque ou não, mas ele mostrou alguma preocupação para o que resta do rally e faltam os últimos quilómetros. Classificativa final, não ficou claro que erro foi o que Duarte Ramos cometeu. Ele faz de facto um tempo de 7,35, não parece um tempo muito mau, mas veremos. Em relação a Moura e também a Pérez, Duarte Ramos estava ali no duelo já dentro do top 10 com os outros dois. Em relação ao Moura, já podemos ver, o Moura só perdeu 4 segundos para o Moura, portanto não dá. Veremos agora em relação ao Pérez. Agora em relação ao Pérez. António de Lustac também já parece que bateu, mas ligeiramente. Pelas imagens. Foi o trabalho feito aqui na Madeira. Deu um toque com a parte da frente. Já vou tentar saber, junto do Marco Cabral, que está na Antena 3, o que será passado. Dizia eu que... Lustac faz 7,37,5, portanto ainda faz pior que o Duarte Ramos, e nota-se que o piloto está claramente a tirar o pé e a arrastar o carro para o final. Ele
precisa dos pontos, não vai conseguir tirar partido sequer do abandono, em termos de campeonato da Europa, do abandono de Oleksovich esta manhã, uma vez que os pontos que vai marcar não chegam para apanhar o piloto polaco. Nas imagens já temos o líder, a primeira viatura de 2 rodas motrizes, Luís Cerrado, que está a fazer uma prova, excelente prova para a viatura com estas características. Distanciou-se rapidamente de todos os seus adversários no que concerne às 2 rodas motrizes e vai tentar chegar ao top 10, algo que se tornará, já muito difícil neste momento, mas era um dos seus objetivos. Não vai certamente consegui-lo, no entanto, uma prova imaculada deste piloto. Já falei com o Marco Cabral da Antena 3, porque normalmente as pessoas que estão a ver o rally na estrada mandam mensagens, também não sabe, não lhe chegou nenhuma informação, portanto terá sido na subida em direção à encomiada. Portanto, Pedro Pérez termina o troço do Rosário em 7:36.7, ou seja, faz pior que Duarte Ramos e faz de novo pior que Ricardo Moura. E aquilo que Ruta lhe aconteceu no final da classificativa, ele acaba de revelar, foi uma saída de frente, o carro fugiu-lhe de frente numa curva que supostamente era mais fechada e portanto não teve outra solução senão tentar proteger ao máximo os danos. Conseguiu, o carro, enfim, com aquele toque está a andar. 7:57.7 o tempo de Simon Ruta, comparado com aquilo que lhe aconteceu ainda nos reconhecimentos e nos primeiros testes aqui na Madeira. Digamos que este foi apenas um pequeno beijinho. Agora, de repente surgiu aqui um polo de interesse, que é a luta entre o Pedro Pérez e o Ricardo Moura no dia de hoje para o Campeonato de Rallys de Portugal, visto que o Moura reduziu e bastante a diferença para o Pedro Pérez, é neste momento apenas de 6 segundos. O Pedro Pérez durante todo o dia de hoje foi normalmente mais rápido que o Ricardo Moura, andou geralmente à frente. Agora o Ricardo está a esboçar uma recuperação, lembrando que as pontuações neste rally em particular e nos rallies mais longos que acompanham o Campeonato de Rallys de Portugal, as pontuações de cada etapa são separadas, havendo também um bónus no final, mas isso leva mais tempo a explicar. O Ivo Nogueira com o seu Citroën DS3 e mais algumas mensagens vão deixando. O Bruno Magalhães merece ganhar o Rally Vinho Madeira, depois de tanto azar que o piloto já teve cá na Madeira, merece essa vitória. Miguel Nunes mostrou que a Madeira tem grandes pilotos, ele está de parabéns pela sua força e coragem e nunca desistiu do objetivo. O Marco Catanho, em relação a Miguel Nunes, merece todo o nosso apoio, além das limitações que tem, não baixou os braços e fez-se à estrada como verdadeiro piloto. Há muitos anos que não vi uma prova destas. Apesar de estar a Lisboa, acompanho os rallies na Madeira e realmente o Miguel bebe gasolina. Entretanto, escapou-nos aqui um tempo canhão nesta classificativa. Acredito que não esteja errado, mas é uma exceção à regra. Depois dos 3 grandes, Rossetti, Sá e Magalhães, o 4º tempo mais rápido nesta descida é de um estreante aqui na Madeira. De Micheli faz o 4º crono na classificativa de Rosário, faz 7:24.9, gasta mais 7 segundos do que Bruno Magalhães, mas consegue bater por cerca de segundo e meio, entre segundo e meio e 2 segundos, os irmãos Nunes. Foi certamente uma descida histórica, até porque é apenas a segunda vez que por ali passa, para Manuel De Micheli, que se excedeu positivamente e faz um crono histórico. O
melhor crono em classificativa nesta sua estreia.